Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e chegamos à última semana do ano e não podia ser diferente. Vamos fazer um do pior ao melhor. Então, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando sempre que esse formato é o mesmo que eu fiz no ano passado. Então eu vou pegar a minha pior leitura, então muita atenção nesse ponto, caro telespectador. A minha pior leitura até a minha melhor leitura. É um formato que eu gosto de fazer porque me permite falar dos livros que estão ali naquela meiota. Ele não é nem um 5 estrelas favoritado e nem uma bomba que eu odiei e me deu gatilho. Então eu gosto desse formato porque eu vou de algo muito ruim para algo muito bom e a gente termina o ano numa energia boa e alta astral. Ou não. Aí de cada um. Mas vamos começar então, e eu não podia tornar o 10º livro desse ranking a pior leitura de 2023, que não Filhos da Esperança, da P.D. James, que é um livro que eu passei lendo durante 2 meses, já tem vídeo aqui no canal, e nada mais é do que uma distopia onde a humanidade não é mais capaz de nascer crianças, ter crianças novas no mundo. Não vamos mais procriar. E isso vai gerando o envelhecimento de quem está vivo, né? E uma total falta de esperança nesse futuro. É um livro extremamente arrastado. Para mim tem um pouco também uma questão de questões da autora, né? Uma mulher branca, europeia, cis. Esse é o pior que ela pode pensar para a humanidade. O pior que ela pode pensar para a gente é que a gente não vai ter mais ser humaninhos. Eu achei um certo, não sei, uma desconexão com problemas reais. E esses problemas reais muitas vezes aparecem na obra, mas são ignorados em função dessa narrativa de oh meu Deus, somos todos coitadinhos porque não vai ter mais criança no mundo. Então eu achei uma leitura cansativa, personagens chatos, um drama que pra mim não funciona. Então é a última colocação no ranking. Em 9º lugar, por até que alguns aspectos parecidos, apesar de ter um gigantesco buraco de distância entre o 10º e o 9º, está Changeling, do Victor LaValle, que é um livro que eu gostei. Eu terminei um saldo mais positivo do que negativo, mas também é um livro que eu acabei esquecendo a leitura dele no decorrer do ano. Ele foi agradável, eu gosto de como o autor pegou uma mitologia que a gente não tem tanto contato, né? Os ritos e as histórias, que se eu não me engano são irlandesas. Enfim, ele pegou todo esse ambiente de mitologia troll e gnomesca e criaturas da floresta, botou numa trama muito contemporânea e real sobre um casal meio ferrado de grana que está tendo que lidar com o primeiro filho, mas a esposa claramente está com sinais de depressão pós-parto e vira um saladão de realismo fantástico que é legal, eu gostei. Eu acho que ele, em alguns pontos, não conectou tão bem o realismo mágico com a trama contemporânea que ele estava querendo contar, mas é um livro ainda com um saldo positivo. Porém, comparado a todas as outras leituras do meu ano, ele ficou com a 9ª colocação. Em 8º, e eu estava trocando esse livro com Changeling toda hora, a gente tem o Tolkien com A Queda de Gondolin. Por que esse livro está aqui? Eu adoro Tolkien, eu gostei da leitura, eu acho super interessante como o Christopher botou vários enxertos no livro para que a gente tenha contexto de quando aquelas histórias foram escritas, mas é um livro que fica se repetindo. Ele fica contando várias versões da mesma história. Depois que você já leu a 2ª ou a 3ª versão, o resto, meus amigos, você tá meio do tipo, ai gente, não me interessa, só me fala qual é a versão final, que aí tá tudo certo. Mas não é esse tipo de livro. Ele é um livro para quem é muito fã
da obra do Tolkien e quer entender o processo criativo do autor. Então ele é muito valioso nesse sentido. Como se você é um autor e está querendo entender como grandes autores, né, fazem esse processo, eu acho que é um livro interessante, porque você tem realmente bem amarradinho ali as modificações que o Tolkien foi fazendo na própria obra para poder encaixar esse conto em alguma era específica, como isso se relacionava, o que isso impactou na obra geral dele. Então tem esse fator que para a galera que escreve eu acho que é bem interessante, mas para mim, que só queria ler mais Tolkien e tive que ler várias vezes a mesma história, ele fica aí na 8ª posição. Em 7º lugar, a gente tem Red Shirts, do John Scalzi, que é uma comédia, é uma paródia, é um livro que vai tirar sarro das histórias de Star Trek, né, os Camisas Vermelhas, que nada mais é do que o chão de fábrica da Enterprise e, né, de todas as naves da Federação, mas que é a galera que está fazendo a nave funcionar, é a primeira a se dar mal e começa a perceber que, cara, por que toda vez que determinados comandantes vão para pesquisa de campo, sempre ocorre alguma morte e nunca é do núcleo principal, é sempre entre a gente. Então ele vai fazendo uma construção de história com esse plot parodial de Star Trek, que é muito divertido, é um livro divertido, é um livro muito rápido a leitura, porém, particularmente eu não gosto de como foi feito do meio pro fim. Eu gosto muito do começo, acho muito divertido, eu realmente me diverti com essa história, mas, pensando aí de modo geral, do meio pro fim, né, como ele finaliza essa história, aí realmente pra mim ficou a desejar, então ele tá aqui na 7ª colocação. Em 6º lugar, para vocês verem que tá difícil para todos os autores, eu coloquei Haruki Murakami com o lançamento desse ano, primeira pessoa do singular. Aqui, esse livro ele tá na 6ª colocação porque ele sofre daquele grande mal de livros de contos, que é os picos são muito altos, mas os vales são muito baixos. Então é aquele livro em que a gente vai ter uma grande leva de histórias do autor, vários contos diferentes, e aí varia de gosto para gosto. Eu particularmente prefiro quando o Murakami está se dedicando a uma história específica, ele tem tempo para diluir todas as ideias dele naquela história, construir personagens, cenários, principalmente cenas muito bonitas na história, que é algo que não vai acontecer num livro de contos. Os contos são bem curtinhos, dá umas 20 páginas, um negócio assim. Então é uma leitura muito mais direta ao ponto. Os contos que eu gostei, eu efetivamente gostei, achei bom, queria ver um livro inteiro daquele assunto, mas os que eu não gostei, eu não sei nem mesmo te dizer se é uma questão de faltou espaço, né, faltou desenvolvimento, ou se o cerne da história já não me agradou mesmo. Então ele tá, né, exatamente no meio da lista por conta disso, tipo, eu não sei te dizer se eu gostei ou se eu não gostei. Ele tá na meiota ali. As histórias que eu gostei muito. As histórias que eu não gostei muito. E no fim das contas, eu preciso sempre me lembrar que livros de conto não são a meu tipo de leitura favorito. Eu prefiro de um negócio mais contida, mesmo que o livro seja fininho. Eu prefiro que tenha, às vezes, uma história e ela seja bem contada, do que ter várias histórias misturadas que não necessariamente têm o mesmo fio condutor, né? Então, às vezes você está muito empolgado com uma temática de um conto, quando a gente passa para o conto seguinte, já não é mais aquela temática, e então, sinto muito, 6ª colocação, Haruki Murakami, primeira pessoa do singular. Em 5º lugar, né, a nossa primeira e única não ficção aqui na listagem, que é Como Chegamos Aqui, do Stephen Johnson, que eu escutei via audiobook. Tem um vídeo aqui no canal só sobre a minha experiência de audiobooks, e esse livro foi o que vendeu o audiobook para mim, foi o que me deu coragem de continuar escutando outras obras, porque ele é uma não ficção e ele tem exatamente o formato perfeito para um audiobook. O livro, acho que são 5 partes, ou seja, são 5 elementos que o autor vai desenvolvendo na narrativa dele, como é que se desenvolveu até os dias atuais, e é como se fosse cada trecho desse livro
um pequeno podcast que você vai escutar. Tem partes de 1 hora, tem partes de 50 minutos, tem partes de 1 hora e 20. E pra mim funcionou super. Primeiro porque o Steven Johnson ele fez uma coisa fabulosa nesse livro, que é ele pegou assuntos meio não óbvios do desenvolvimento humano. Então ele pegou coisas como, sei lá, a areia, o gelo, o som, e vai trazendo como é que esses elementos extremamente primários evoluíram de coisas extremamente simples até coisas extremamente complexas e, né, todos os processos que foram envolvidos. Então é uma grande viagem histórica por aquele elemento em si. Apesar de eu ter gostado muito, aí entra uma outra questão que é, a gente não pode se esquecer que é um livro escrito por um norte-americano, se eu não estou enganado, ou europeu, mas acho que é norte-americano. Então tem uma certa dose aí de eurocentrismo, como se tudo tivesse acontecido e se desenvolvido na Europa e nos Estados Unidos, mas também tem uma certa... algumas falas dele, algumas passagens dele, atacando realmente outros países, seja a China, seja o Japão, a Rússia, a União Soviética e etc. Então tem esse viés muito claro, o que deixou ele aí na 5ª colocação. Mas, de novo, um livro extremamente agradável. Eu aprendi várias curiosidades que servem aí para conversa de bar, então eu recomendo bastante. Agora a gente vai entrar só em livro bom de verdade. Em 4º lugar, vem O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunsky. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, eu deveria ter pesquisado, mas eu estou torcendo para ser assim. Que é um livro nacional extremamente bem escrito. É a 5ª obra da Verunsky. E ela vai narrar a história de 2 crianças indígenas que foram levadas para a Europa, moraram numa corte europeia, não vou lembrar agora os detalhes, mas ela vai reconstruindo essa história dos 2 índios desde a infância deles até o falecimento deles por razões de doença, e como eles foram percebidos na Europa, como eles mesmos se percebiam, e ela traz isso para uma realidade muito brasileira. Então ela fala de um local de fala muito bom sobre como houve esse rapto dessas crianças, né? Essa venda dessas crianças, e por conta disso ela linka essa história com uma história contemporânea de uma mulher que está num museu, se encanta com a pintura de uma dessas crianças, e por conta disso ela começa a questionar elementos da própria vida e vai resolvendo a própria vida no decorrer da narrativa do livro. Então é um livro extremamente regional e brasileiro, e eu também escutei em audiolivro narrado pela própria autora, então isso tem uma camada extra, porque a entonação no momento certo, as expressões ditas, né, com sotaque, então tem um caráter muito apaixonante nesse livro. Ele é definitivamente uma das melhores leituras desse ano. Ele tem um bom embasamento histórico, ele traz para a luz personagens, né, pessoas que foram apagadas historicamente, traz questionamentos sobre o nosso próprio processo de colonização e civilizatório. Então é um livro que ele está abordando essas questões ao mesmo tempo em que ele permanece sendo extremamente interessante. Então não poderia deixar de falar dele nas minhas melhores leituras do ano. E em 3º lugar a gente tem a querida Combine, da Sayaka Murata, que é um livro, cara, que experiência. Ele tem tudo que eu acho mais fascinante na literatura japonesa contemporânea, que ele tem um estranhamento ao mesmo tempo que ele está tratando sobre assuntos, né, da sociedade japonesa, e de como esses elementos vêm à tona e são aplacados pela sociedade num sentido de não, você vai ser como todo mundo. Então a gente vai acompanhar a história de uma mulher, simplesmente ela não se encaixa no ideal de pessoa profissional, né? de pessoa no mercado de trabalho. Ela é uma pessoa introspectiva, ela é uma pessoa que precisa de ordens diretas, e ela é uma pessoa que está extremamente feliz aonde ela está. Ela não está num corre louco para crescer na carreira, na vida e etc. Ela tendo uma vida
plena e satisfeita na combine, ela está extremamente feliz. Mas o livro vai narrar como há um grande estranhamento das pessoas que a cercam por esse comportamento dela, como se ela fosse uma doida ou uma estranha, e por conta disso ela tenta promover pequenas mudanças que começam a impactar nela de maneiras muito profundas. E é exatamente essa busca do que a perfeição que o outro espera de mim me torna extremamente infeliz. Não é a perfeição que eu quero pra mim, não é a vida que eu quero pra mim, é o que o outro projeta em mim como normalidade, como os desejos que eu devo ter, a carreira que eu devo construir, as relações que eu devo ter, tudo isso que é jogado na gente socialmente, e a gente é obrigado simplesmente a aceitar e corresponder a essa expectativa que nem mesmo é nossa. Então é um livro divertidíssimo. A personagem principal é extremamente bem escrita, é um livro rápido de você ler e você consegue acompanhar com facilidade tudo que ela está passando, entender os sentimentos dela e colocar até mesmo a sua própria vida nessa reflexão, né? O que eu estou almejando hoje é para mim ou é para atender uma expectativa de outros? E falando em expectativa, nossa segunda colocada é ninguém mais, ninguém menos do que Carrie Soto está de volta, da Taylor Jenkins Reid. Eu tive meu primeiro contato com Taylor Jenkins Reid esse ano através da Carrie Soto e eu achei esse livro fascinante. Nele, a personagem Carrie é uma ex-tenista já aposentada que quebrou recordes na sua época, ali nos anos 80, e meio que se aposentou porque já não estava mais dando conta. Aí, alguns anos depois, surge uma nova tenista que vai quebrar o recorde dela, ali na década de 90. E a Carrie ainda é jovem, tem 30 e poucos anos, então o que ela fala? Não, você não vai quebrar o meu recorde, eu vou voltar para as quadras e vou manter o meu recorde, eu vou te atrapalhar no que for possível. E aí o livro ele vai tratar de algumas coisas muito interessantes. Seja o machismo no meio esportivo, no qual a Carrie sempre foi uma excelente esportista, independente de sexo, e ela não é reconhecida como uma das maiores esportistas da sua época, exatamente por essa questão do machismo, mas também vai tratar novamente sobre essa questão de expectativas e do quanto a gente está satisfeito com a nossa vida ou quanto a gente não está satisfeito com a nossa vida e principalmente o que está motivando essa insatisfação. Então é um livro que, primeiro, eu não ligo para tênis, eu não me importo com tênis em nenhum grau, mas eu torci 100% do tempo quando a Carrie estava em quadra. E é muito engraçado porque eu saí com a sensação de que eu aprendi um pouco de tênis, que eu entendo as diferenças das quadras, ou que eu entendo como elas, a nível de dificuldade de cada uma e como as atletas precisam se modificar o modo de jogo para poder vencer numa quadra específica. E eu sinto que é aquele livro que você fala, nossa, isso dá uma série muito boa, porque tem a roupagem da época, tem as relações interpessoais que são incríveis, todos os personagens aqui são extremamente defeituosos, mas também muito humanos por conta disso. Então a Carrie não é uma mocinha indefesa, o pai dela não é o pai herói, então tem esse quesito de os personagens são muito humanos, eles estão fazendo o que eles estão fazendo porque sim, porque são necessidades que eles querem atender, e esse livro me fez até mesmo tá interessado nas outras obras da autora por conta desse fator de humanidade que ela colocou nos personagens. E Carrie Soto é a maior tenista de sua época. Mas no fim, o melhor do meu ano de 2023 não podia ser outro livro senão um que me destruiu completamente, que é Relatos de um Gato Viajante, de Hiro Arikawa. E meus amigos, que livro fabuloso! A gente vai acompanhar tudo da perspectiva do gato.
E toda a história nada mais é do que várias tentativas do dono atual desse gato tentando que outras pessoas cuidem dele. Então ele faz viagens pelo Japão para ir visitar antigos amigos, e esses antigos amigos vão, nessa parte do livro que ele tá com aquele amigo, vão relembrar as histórias, vão lembrar lições do passado, vão ajudar o leitor a construir quem é o personagem, o dono desse gato. E o gato sempre tem alguma subtrama nessa viagem. Seja conhecer um gato mais jovem e se relacionar com ele, seja conhecer um gato mais velho, um cachorro, e tentar se relacionar com ele de alguma maneira. Essa troca de vivência entre os personagens humanos acaba sendo espelhada na troca de vivência entre os personagens animais, e a personalidade do gato é fascinante. Ele é ácido, ele é bem-humorado, ele observa muito bem. E por mais telegrafado que fosse o final do livro, eu não consegui não me emocionar. É uma história que termina num pico de emoção muito grande, porque só quem teve um animalzinho durante a vida, que acompanhou realmente, sabe o quanto os animais são companheiros, entendem coisas que às vezes a gente não consegue nem verbalizar. Então a narrativa desse companheirismo dos dois e a construção dessas histórias pregressas do dono do gato vão amarrando a narrativa, vão amarrando esses personagens, e eu fiquei extremamente cativado. Assim, por mais que eu já soubesse para onde ia essa história, eu não conseguia deixar de sentir realmente as emoções que esse livro estava tentando construir. Então foi a melhor leitura do meu ano, e sinceramente eu acho que dessa lista todos os livros são maravilhosos, tirando o 10º colocado, mas ele tá assim, eu acho que é a melhor leitura que eu fiz nos últimos 2 anos, assim, disparado. É fenomenal o que essa história construiu e o que ela me proporcionou. Mas é isso, 2023, né? Quanto a leitura, quanto livro. Eu li em torno aí de uns 20, 22 livros esse ano. Então eu tô bem satisfeito com essa lista desses 10 livros. Acho que é uma boa amostragem dos livros que eu li nesse ano. E agora é só esperar para 2024 eu ter algum livro que bata os livros dessa lista aí. Mas é isso, lembrando então que agora o próximo vídeo vai ser sobre os quadrinhos e os mangás de 2023. Mas a gente se vê então nesse próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada no vídeo recomendado do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando. Até o próximo vídeo, grande beijo e tchau, tchau.